Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 9 de junho de 2022. Nos destaques do dia, Banco Central Europeu anuncia a decisão da taxa de juros. No Brasil, IPCA de maio e propostas para a redução no preço dos combustíveis está no centro das atenções. De olho nos mercados, repercutindo a queda dos mercados globais, a Bolsa Brasileira fechou em terreno negativo nesta quarta-feira, encerrando o pregão aos 108.347 pontos, com uma queda de 1,55%. Esse é o quarto dia de queda consecutiva do índice, enquanto o dólar se valorizou com uma alta de 0,33% aos R$ 4,89. As taxas futuras de juros tiveram um dia de direções mistas, após forte alta no dia anterior com a proposta do governo de desonerar combustíveis, que levaria a um aumento importante nos gastos do governo, elevando o risco fiscal. O aumento do câmbio e fatores técnicos relacionados ao mercado de NTN-B também influenciaram. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,49%, desde janeiro de 2024 encerrou em 13,23%, desde janeiro de 2025 foi para 12,69%, desde janeiro de 2027 fechou em 12,60% e desde janeiro de 2029 encerrou em 12,68%. Mercados globais amanhecem mistos enquanto os investidores aguardam a decisão da política monetária do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, o foco seguirá por conta dos dados de inflação ao consumidor, a serem divulgados nesta sexta-feira. Na Europa, o mercado espera que o BCE encerre a compra de títulos de dívida e confirme sua intenção de realizar um aumento na taxa de juros em julho e outra em setembro. Na China, o índice encerra em baixa após Xangai anunciar que irá retomar restrições para combater o Covid-19 em algumas partes da cidade. O sentimento negativo do anúncio foi levemente compensado por uma surpresa positiva no número de exportações, que cresceu 16,9% no comparativo anual de maio, versus 8% esperado pelo consenso. Em relação às taxas de juros na Europa, os agentes de mercado esperam que a autoridade apresente o prazo para o fim do programa de compras de ativos e que sinalize o aumento da taxa de juros de referência na próxima reunião, 21 de julho. O BCE também divulgará projeções econômicas atualizadas e há expectativa da redução nas estimativas de crescimento do PIB e revisões altistas no cenário de inflação. Conforme publicado recentemente, a inflação ao consumidor na zona do euro chegou a 8,1% em maio, em termos anualizados, o patamar mais elevado em mais de 40 anos. Na China, as exportações exibiram forte recuperação em maio, após as autoridades locais relaxarem as restrições ligadas à pandemia em regiões importantes do país. Conforme divulgado no início desta manhã, as exportações saltaram 16,9% em relação ao mesmo mês de 2021, a maior taxa de crescimento desde janeiro de 2022 e mais que o dobro apontado pelo consenso do mercado. Por sua vez, as importações avançaram 4,1% em maio, a primeira leitura positiva em 3 meses, e também acima das expectativas dos analistas. Com isso, a China registrou um superávit comercial de 78,8 bilhões no mês passado, resultado muito superior ao salto de 51,1 bilhões observados em abril e das projeções de mercado de 58,8 bilhões de dólares. Apesar das surpresas positivas com as estatísticas de maio, as perspectivas para a balança comercial chinesa ainda seguem repletas de risco, tendo em vista o impacto da guerra no leste europeu, o aumento acentuado dos custos de matérias-primas e a política monetária mais apertada nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, destaque para a publicação do IPCA de maio. O time econômico da XP espera um aumento de 0,58% em relação a abril e 11,86% nos últimos 12 meses, enquanto o conceito de mercado aponta para alta de 0,60% e 1,88%. Na leitura prévia do mês, os preços de serviços mostraram aceleração relevante, surpreendendo os analistas, e os preços dos bens industrializados seguiram bastante pressionados. A XP projeta elevação de 9,2% para o IPCA de 2022, mas com viés baixista devido a um conjunto de propostas legislativas que visam redução dos preços de combustíveis e energia elétrica. A propósito, o conteúdo e mecanismos da chamada PEC de combustíveis foram conhecidos ontem. A proposta fixa um teto de 29,6 bilhões de reais para a União compensar as unidades da federação que reduzirem o ICMS incidente sobre diesel, GLP, gás natural e etanol, com um cronograma de 5 parcelas de 5,92 bilhões de reais. Essas são nossas principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.